Olá pessoal, tudo bem? Bom, nós vamos hoje falar um pouco a respeito da história da Lapa, né, e tentar entender um pouquinho o porquê, né, a gente vai fazer essa visita na próxima sexta-feira e era bem importante vocês antes terem uma noção, né, da importância da cidade no contexto da história do Brasil, no contexto da história do Paraná, né? E a gente entender dessa relevância, né, o porquê que eles têm tanto orgulho dessa história, e principalmente entender como que se articula a questão da memória com a história. Né? Então, a memória daquele povo, a memória que foi construída, né, a partir de vários elementos, né? Nós temos elementos históricos ali, nós temos os elementos que estão intimamente vinculados é, com os próprios monumentos que existem na cidade, lembrando, evocando um passado glorioso. Né? É lógico que a gente faz essa leitura de uma maneira bastante crítica, a gente faz essa leitura de uma maneira bastante cuidadosa, né? Mas é importante entender, né, que o papel dessa cidade, né, no contexto, como eu já falei, da história do Brasil, da história do Paraná, é entender a importância disso tudo, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, eu separei aqui para vocês, né, alguns slides para bem rapidamente vocês terem uma noção do que vocês vão se deparar ali na cidade histórica da Lapa. Tá? Bom, o contexto do principal evento, né? A Lapa ela evoca vários movimentos, tá? Desde o movimento tropeirista, né, no início da história do Paraná, né, nós vimos ali a descoberta do ouro. Na sequência, esse ouro foi escasso aqui no Paraná, mas uma outra economia se levantou, que foi a economia dos tropeiros. Né? Nós temos mais à frente também os movimentos messiânicos, intimamente ligados com os movimentos que vão resultar ali na Guerra do Contestado, né? Mas de longe o evento que mais evoca a memória da cidade da Lapa é o famoso Cerco da Lapa, né? Que é uma batalha, um evento que aconteceu no contexto da Revolução Federalista. Tá? Nós temos estudado um pouco do Brasil colônia, né? Vimos lá a administração, a economia, a sociedade, e agora a gente vai dar um pequeno salto, né, na história e vamos para o período republicano. Né? Então é importante entender isso, entender que nós estávamos estudando o período colonial, né, que vai lá desde o descobrimento do Brasil, né, passando pelos ciclos econômicos, pela divisão do Brasil em capitanias hereditárias, governadores gerais, a organização dessa sociedade, né, aí depois o trabalho, a sociedade que vai se organizando ali, né, e entender que esse período tem um fim em 1822, um pouquinho antes até mesmo, podemos dizer que o período colonial termina mesmo com a vinda da família real, que eleva o Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal, ou seja, o Brasil deixa de ser uma colônia. Enfim, mais à frente a gente vai estudar um pouquinho melhor sobre isso. O importante é entender que daí vem todo um período chamado período de Brasil Império, né, que vai de 1822 até 1889, tá? Praticamente uma boa parte do século XIX. O Brasil é um império governado ora por Dom Pedro I, ora por Dom Pedro II, né, o último imperador, e entre os dois imperadores, né, nós tivemos um período regencial. Tá? Vale a pena lembrar disso. No período das regências, o imperador Dom Pedro II, ele ainda era o príncipe herdeiro, né? Ou seja, ele não tinha idade ainda para assumir como imperador. Né? Então nós temos alguns anos ali que vai 1831 até 1840, aproximadamente 9 anos, né, nós temos um período que o Brasil é governado por regentes. Tá? É uma experiência republicana no Brasil imperial. Tá? Por que eu estou falando isso?
porque nesse período ocorreram várias revoltas no Brasil, tá? Em vários territórios, exigindo até mesmo a separação territorial. Dentre esses movimentos acontece a Revolução Farroupilha, muito famosa. Se não me engano, ela acontece mais ou menos entre 35, 36 até 45, 44, 1845 e 1854. São quase 10 anos de revolução, né, de combates que nós temos aqui no sul do país, né, e momentos que o território aqui chega até a proclamar a independência, uma república independente do restante da União. Né? Então, esse movimento, esse levante, é, movimento conhecido como os Farroupilhas, né? Ou a revolta dos farrapos, né? Ele vai trazer profundas marcas, né? Especialmente na questão política brasileira, tá certo? Então, na política nós vamos ter grupos gaúchos com ideias políticas bastante é, fortes em relação ao governo na época imperial e aí mais à frente o governo republicano. Tá? Lembrar que em 1800, vamos para frente, 1889 nós temos então a proclamação da República, certo? Né? Então o Brasil deixa de ser um império, passa a ser governado por presidentes, né? O nosso regime vai ser presidencialista, embora os primeiros presidentes não tenham sido eleitos pelo povo, porque em 1889, né, a proclamação da República foi um movimento que derrubou Dom Pedro II e impôs uma junta militar no governo. Né, mais à frente, nomeando o Marechal Deodoro da Fonseca, né, como o primeiro presidente do Brasil. Marechal Deodoro da Fonseca não vai governar por muito tempo. Tá? Em 1891 ele já vai renunciar o cargo, já vai renunciar à presidência e assume o Marechal Floriano Peixoto. Vai ter uma série de questões aí em que o governo dele não vai ser reconhecido por alguns como legítimo, porque deveria ser feito nova consulta, deveria ser feito eleições, enfim. O fato é que o Marechal Floriano Peixoto ele se mantém no poder com a força das armas, tá? Não é à toa que o apelido dele é Marechal de Ferro, como vocês estão vendo aí. Né? E no período, na época, o Exército, né, a serviço do governo federal, utilizava de técnicas de persuasão muito interessantes. A mais interessante delas, né, é a degola, certo? A degola, ou seja, eles quando capturavam o, os rebeldes, capturavam os inimigos, né, do Marechal, eles passavam a faca no pescoço. Né? Por isso, um período bastante conturbado, né, politicamente, um período bastante controverso. Não é à toa que o governo desses dois marechais vai ser conhecido como República da Espada, né, especialmente pela maneira que o Marechal Floriano Peixoto ele vai governar o Brasil nesse período. Tá? Então, os antecedentes da Revolução Federalista, né, dessa situação que acontece na Revolução, que é o chamado Cerco da Lapa, acontece nesse contexto, tá? Em que nós temos uma república sendo proclamada, né, o povo, para variar, está alheio a essa transformação, ou seja, eles não entendem exatamente o que é isso, entendiam já muito bem o que era ter um rei, o que era ter um imperador. Né? Isso era compreensível. Né? Mas o que era a república? Quem são esses homens? Né? Como eles se atrevem? Pensem, no imaginário popular, o rei, o imperador, era alguém escolhido por Deus. Né? Quem são esses homens para tomarem o lugar dele? Né? Então, boa parte da população não era a favor da república, até mesmo porque não entendiam o que era a república.
Isso foi generalizado pelo Brasil todo, tá certo? É nesse contexto que surgem algumas lideranças políticas no país, especialmente do Rio Grande do Sul, né, como eu já falei, o Rio Grande do Sul passou por algumas situações no período regencial durante o Império, né, que caracterizou muitos políticos da região. Tá? Não é à toa que o Rio Grande do Sul vai ser, vai proporcionar ao Brasil muitas figuras políticas relevantes para o nosso cenário histórico republicano. Né? Então, mas das lideranças dessa revolução federalista vai se destacar o Júlio de Castilhos, este senhor aqui. Júlio de Castilhos, ele era governador do Rio Grande do Sul, ok? E como governador naquela época não era alguém escolhido pelo povo, era alguém escolhido pelo presidente, ou seja, ele era alguém que era apoiado e apoiava o presidente. Né? Então a gente vê essa ligação do Júlio de Castilhos com o Marechal Floriano Peixoto, né? E é ele que vai liderar uma tropa de soldados, né, que vão ficar conhecidos como pica-paus. Né? Pica-paus por conta das fardas serem azuis, né, com detalhes em vermelho. Vocês vão ver réplicas e algumas fardas da época nos museus que nós vamos visitar lá na Lapa. Tá? Então eles defendiam os ideais republicanos. Em contrapartida, nós temos aqui esse senhor que vai fazer oposição a Júlio de Castilho, que é o senhor Gaspar Silveira Martins. Tá? O grupo que ele vai liderar, né, eles vão ser mais conhecidos como os Maragatos. Tá? Uma expressão bastante conhecida, né, vinda do Rio Grande do Sul, né, embora seja uma expressão típica de territórios latinos, uruguaios especialmente. Né? Então eles vão fazer uma oposição ferrenha a Júlio de Castilhos, né? Por consequência, uma oposição ao governo federal, certo? Então, mesmo sendo, cuidado para não confundir, eles são oposição ao governo federal e eles defendem um ideal federalista, tá? Fiquem atentos a essas duas palavras, republicanos e federalistas, são ideais diferentes que esses grupos vão defender. Mais à frente eu vou explicar aí a diferença básica para vocês. Tá? Esse outro senhor aqui, muito distinto cavaleiro, é o nosso Gumercindo Saraiva, líder das tropas federalistas, ou seja, aliado a Gaspar Silveira Martins, né? Oposição, né, a Júlio de Castilhos, oposição ao governo federal. Né? Vai ser um estrategista militar, né, tanto que vai receber essa alcunha, né, de Napoleão dos Pampas. Né? Ele vai ocupar diversas cidades através de uma tropa de soldados bastante leais a ele, bastante leais a esse ideal. Certo? E finalmente aqui nós temos esse senhor, né, o famoso General Carneiro. Lá na Lapa vocês vão ver bastante menção a este senhor. Ele é considerado um dos heróis do Cerco da Lapa, né, até porque lá nesse contexto ele vai vir a falecer. Né, não vou fazer spoiler aqui, né, mas eu preciso contar esse contexto para vocês. Ele vai ser o líder das tropas que apoiam o governo federal aqui no Paraná. Tá certo? Então fica atento a esses quatro senhores que são lideranças importantes que vão estar articulando e vocês vão ouvir falar sobre essas pessoas na visita que faremos na sexta-feira. Tá? Por que acontece então o conflito? Eu já dei algumas dicas, né? Já falei. Primeiro havia uma insatisfação popular com o governo de Júlio de Castilhos, isso lá no Rio Grande do Sul. Né? Daí você vai falar o que isso tem a ver com a gente aqui no Paraná. É que as ideias elas vão subindo. Né? Onde é a capital do Brasil nesse período? É no Rio de Janeiro. Então, se havia um movimento no Rio Grande do Sul, a tendência de tropas, né, armadas era
chegar até a capital para fazer o seu movimento. Né? Na época não tinha carro de som, não tinha convocação pelas redes sociais, não tinha pato, né? Não tinha camisa da seleção. Então o pessoal que estava insatisfeito, né, que queria ir para as ruas, formavam-se verdadeiros exércitos, né, e através de batalhas mesmo, eles acabavam é, tentando chegar até a capital para que o seu movimento fosse reconhecido e efetivamente conseguissem alguma mudança, conseguissem o ideal de muitos era a tomada do poder. Tá? Então haviam duas ideias conflituosas nesse período. Tá? O republicanismo e o federalismo, como eu já falei para vocês. Os republicanos eles defendiam uma centralização política. Lembra que eu falei para vocês que o Marechal Floriano Peixoto ele era o Marechal de Ferro? Então é só lembrar, figura forte, queria centralizar o poder nas mãos do presidente. Por isso defendia um governo presidencialista para o Brasil. Tá? Já os federalistas, né, a palavra vem de federalismo, né, os federalistas defendiam uma autonomia maior dos estados. Né? Queriam, por exemplo, que Rio Grande do Sul, né, da lá que parte a esses ideais e essas lutas, queriam que o Rio Grande do Sul tivesse maior autonomia na sua cobrança de impostos, na formação do seu exército, tá certo? É, na divisão, né, principalmente na cobrança de impostos, que cada estado ficasse com mais recursos e pudesse administrar esses recursos e não repassassem. Se a gente for ver, esses ideais eles estão presentes ainda hoje. Né? Isso é causa de discussão. As leis, por exemplo, né? As leis eles gostariam de ter mais liberdade para que as leis fossem feitas de acordo com o seu interesse, mais ou menos como é nos Estados Unidos, né? Onde cada estado da Federação Norte-Americana tem uma grande autonomia. Então você vê lá, quando você está assistindo um filme norte-americano, você vê que o bandido está fugindo, o cara está fugindo da polícia e ele cruza a fronteira de um estado para outro. Então, um determinado crime em um estado, no estado ao lado, pode não ser crime. Isso é uma autonomia que eles possuem, né, em relação às leis. Era isso que desejavam os federalistas aqui no Brasil. Lembrando que os republicanos defendiam a centralização, federalistas defendiam maior autonomia dos estados, certo? Muitos, a grande maioria, defendiam um governo parlamentarista ao invés de presidencialista, né? Até pela própria característica do federalismo, né? Ser representativo, né? Ao contrário do presidencialismo que centraliza o poder. Tá certo? Acho que isso está bem claro, né, gente? Bom, o conflito vai se desenvolver, né, vai avançar, vai sair do Rio Grande do Sul, né, e liderados pelo Gumercindo Saraiva, aquela figura que nós vimos lá no início da apresentação, eles avançam, saem do Rio Grande do Sul, avançam sobre Santa Catarina, há inúmeros confrontos, né, inclusive em Santa Catarina, muitos apoiadores, né, dos maragatos, muitos apoiadores dos federalistas, né, e a grande batalha na capital de Santa Catarina, que nessa época se chamava Desterro. Tá? É nessa época que as tropas federais vão chegar lá na capital de Santa Catarina, na cidade de Desterro, vão lutar contra os maragatos, vão vencer, vão degolar um monte de gente, né? E como uma imposição, eles trocam o nome da cidade, da capital, né, que se chamava Desterro, para um nome que homenageia o presidente da República, que se chamava o quê? Floriano Peixoto. Como que é o nome da capital de Santa Catarina? Florianópolis. Tá? Vem daí o nome da capital. Tá certo? Em 1894, então, os federalistas se unem aos participantes da Revolta da Armada, uma revolta que acontece no Rio de Janeiro, tem relação com a Marinha,
devido aos maus tratos dos marinheiros, eles se rebelam, tomam navios, apontam os canhões em direção à capital. Então, os líderes federalistas veem nessa revolta uma oportunidade deles se unirem a um povo que tem mais armas, né? Então há uma grande expectativa, né, dessa união entre os revoltosos, né, da Marinha com, os federalistas, e isso causa grande tensão, né? Nesse meio tempo, os federalistas chegam ao estado do Paraná, embora Curitiba oficialmente seja o Paraná estivesse submetido ao governo federal, né, ao Floriano Peixoto, há muitos simpatizantes, né? A cidade de Curitiba ela é ocupada, né, pelos federalistas, né, mas não há muita resistência também, tá? Isso precisa ficar claro, porque havia muitos simpatizantes ao movimento, tá? E aí as cidades paranaenses sendo tomadas, para chegar, né, na região sudeste falta muito pouco, né? Até que em 1894 mesmo, né, no finalzinho do ano, esse movimento começa a perder forças, tá? E são nas cidades próximas, né? Era importante eles conseguirem aliados nas cidades próximas onde eles estavam estabelecidos, e uma dessas cidades aqui no Paraná é a cidade da Lapa. Então chegam as forças é, federalistas, né, do Gumercindo Saraiva, invadindo, ocupam a cidade da Lapa, só que lá na Lapa começa a haver uma resistência, né? Partindo dos moradores, aí chegam essas tropas paulistas, né, leais a Floriano Peixoto, né, e acabam transformando a Lapa num grande campo de guerra. Então a Lapa acaba se tornando o último grande reduto, né, dos federalistas, né? A vitória ali naquela cidade era fundamental para que o movimento prosseguisse para o Sudeste, né, e tivesse maior força, maior número de adeptos. Né? Então, o que acontece ali na Lapa é importante porque definiria o futuro do movimento. Né? E é nesse contexto, né, que o general Carneiro, né, organiza essa resistência dos lapianos, né, e mesmo muitos morrendo, inclusive ele, né, nesse cerco da Lapa, eles conseguem segurar o avanço das tropas federalistas até a chegada de reforços republicanos, onde eles fazem recuar os federalistas. Em 1895, né, no ano seguinte, então daí a paz foi assinada, né, lá no Rio Grande do Sul, e marcou o fim dessa revolta, dando vitória aos republicanos do Marechal Floriano, né, em detrimento aos federalistas, né, do Mercino Saraiva e os demais líderes. Ok? Bom, basicamente é isso. Então vocês vão ver falar muito a respeito desse evento que acontece ali na Lapa, desse evento que acontece chamado de Cerco da Lapa. Tá? Então é bom que vocês já vão preparados, sabendo o que prestar atenção por lá. Tá certo? Então, até a próxima aula. Um grande abraço a todos.